respeito é a obediência, dos bases na qual existe o significado dessa palavra. Então, é impossível falar de reverência sem falar também de obediência. Aleluia. Então, peço aos irmãos que existe um instrumentista que puder me ajudar a fazer um fundo musical para estarmos ministrando a palavra do Senhor. Gente, como eu acabei de citar, a palavra reverência ou reverenciar, então o verbo significa você tratar algo ou alguém com respeito. E se os irmãos estudaram o que significa respeito, a palavra respeito ela tem a ver com obediência a essa pessoa e também com consideração a essa pessoa. Então, quando eu tenho reverência a algo ou a alguém, primeiramente eu obedeço a essa pessoa, na qual eu com a minha boca, com os meus lábios, digo na qual eu o reverencio. Sabemos que nós, como cristãos, devemos pregar, mas primeiramente devemos viver a palavra de Deus. Pois não basta somente eu anunciar, eu também preciso praticar a palavra para que essa palavra viva e eficaz tenha efeito na minha vida. Então entramos dentro de um contexto na qual entendemos que se eu tenho reverência a algo ou alguma coisa, eu obedeço aquilo na qual eu digo que tenho reverência e eu também tenho grande consideração por aquilo. E por que os irmãos possam estar perguntando por que Jonas? Porque esse texto de milhares de outros na qual temos para falar de reverência. E eu quero fazer um paralelo, uma comparação entre dois profetas, chamado primeiro de Jonas e o segundo de Daniel. Você pode estar pensando, nossa, o que tem a ver Jonas com Daniel? Porque são dois profetas de tempos diferentes. Dois profetas que foram levantados para coisas diferentes. Sabemos que todos aqui, na qual professamos a fé em Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo. E um corpo tem a mão, um corpo tem um antebraço, o corpo tem um braço, o corpo tem um ombro, o corpo tem a cabeça, o corpo tem os olhos, os ouvidos, o nariz, a boca, os dedos, os joelhos, os pés, os tornozelos, cada um com a sua determinada função para cumprir e concretizar a totalidade do corpo de Cristo. Sabemos que foram dois homens que foram levantados para propósitos diferentes, porém entendemos que ao final dessa mensagem, na qual eu vou estar passando aproximadamente 15 a 20 minutos, eu não vou demorar, vou ser bem breve na minha palavra, você vai entender porque ele está comparando dois profetas completamente opostos, completamente diferentes, e talvez eu tenha total certeza na qual você nunca ouviu um pregador ele comparar Daniel com Jonas. Você provavelmente já ouviu pregadores comparar Daniel, talvez com outras pessoas como talvez José, que também estava no meio de uma nação completamente pagã, e diversos outros exemplos. Só que temos que entender na qual Jonas, antes de eu chegar em Daniel, eu preciso passar primeiramente por Jonas. Estamos falando de reverência, e o profeta Jonas, ele era um profeta que, isso até um pouco contradizente, que um profeta, ele é marcado pela sua obediência ao seu Senhor. Então, quando eu sou um profeta e eu não obedeço, eu não me constituo como profeta, eu me constituo como determinadas coisas, mas não como um profeta de Deus, porque o profeta, ele reverencia a Deus acima de todas as coisas. Entendemos que Jonas, ele é um profeta completamente fora do padrão, porque ele devia ter a reverência ao Senhor, só que essa reverência está em falta dentro desse profeta. A Bíblia vai dizer que Jonas vai receber uma ordem dada por Deus, na qual o Senhor, ele vai direcioná-la a dizer àquele homem: olha, levanta, vai até aquela grande cidade de Nínive e prega a minha palavra a ela, porque a sua maldade, o seu pecado, ele subiu até
tem parte com aquilo que é profano. Deus não tem parte com aquilo que provém do diabo nem do mundo. Ele tem parte com a santidade, com a pureza, com a luz e com o amor. Você vê que Deus, Ele é um Deus santo, todo-poderoso, na qual não tem parte com aquilo que é errado. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer que Deus ele vai direcionar aquela palavra a uma cidade chamada de Nínive. Sendo que seus irmãos lêem o contexto, Deus ele vai dizer da cidade de Nínive: olha, aquela grande cidade. Sabemos que quando nos falamos de cidade ou de uma determinada região, a gente pode falar da sua culinária, podemos falar dos seus costumes, podemos falar até mesmo do seu folclore, do seu clima, da sua população e da sua tecnologia. Tanto que se os irmãos for falar do Rio de Janeiro, os irmãos vão ouvir muito a respeito de que é a cidade maravilhosa, a respeito principalmente das suas praias. Sabemos que é a parte mais famosa do Rio de Janeiro. Vamos falar de determinados pontos turísticos, pontos de referência, na qual ela basicamente define aquela cidade. Sendo que Deus, ao ler esse contexto, eu me indagava, por que Deus, Ele de tantas possibilidades de se definir uma cidade, Ele vai falar que a cidade era grande, Ele vai falar que a cidade era enorme, de determinadas outras oportunidades, na qual Deus pudesse falar de uma cidade, Ele vai dizer: olha, essa cidade era grande. E quando eu indagava isso, o Senhor ele ministrava dentro do meu coração: se lembra, para que eu enviei Jonas àquela cidade? E no meu momento de oração, no meu momento de leitura, eu recordei que Jonas ele foi um profeta enviado para repreender Nínive, para consertar Nínive, para colocar Nínive no seu devido lugar. Então sabemos que o propósito de Jonas era repreender Nínive. Sabendo disso, eu pude entender o porquê que Deus ele vai falar que a cidade é grande. Se o propósito de Deus era repreender Nínive, ele vai destacar que a cidade era grande. E o Senhor ministrava dentro do meu coração. É por isso que eu quero que você entenda o porquê de Jonas ir para repreender Nínive e eu dizer que ela é grande. Porque não é só porque ela é grande que eu não repreenda. Não é só porque ela é grande que eu não coloque ela no lugar dela. Não é só ela é grande que eu amasse e não amasse ela. Não é só porque ela é grande que eu não venha lá bater e colocar e corrigi-la dentro daquilo que eu quero, do propósito no qual eu quero que ela entre. Então Deus, Ele vai fazer entender a mim e a você nessa noite. Eu posso até ser grande, mas Deus ainda me repreende mesmo sendo grande. Eu posso pregar a palavra de Deus, mas se um dia a luz aonde Deus vem até mim, me repreende e me coloca no meu devido lugar. Eu posso ser ainda mais inteligente da turma, o melhor preta da seleção, o melhor pregador e cantor da casa, o instrumentista com mais sabedoria na área da música. Só que ainda que eu seja grande, Deus ele pode me repreender. A questão é, a gente por muitas das vezes se sente grande, se sentimos um dono da verdade. Tem que ser tudo do jeito que eu acho. Tem que ser tudo da maneira na qual eu penso. Tem que ser tudo do jeito na qual eu acredito que tem que ser. Só que isso acontece porque a soberba já entrou dentro do nosso coração. E sabemos que ainda que a gente venha a se achar grande, Deus vem, nos abate e nos faz entender que a gente ainda é pequeno. Primeira coisa, você pode ser quem você for, mas se você desobedecer, o Senhor te corrige. Você pode ser um profeta, um raio-x de erva, um sapato de vento, pode correr para lá e para cá, mas o Senhor te repreende. Obrigado, papai.
Eu já quero começar essa mensagem dizendo para você: a maior referência que alguém pode ter para Deus é obedecer. Não basta manifestar a reverência de Deus, é aquilo que manifestar em atitudes e comportamentos. Eita Deus, aleluia! Sabemos que diante disso, Jonas vai ouvir essa mensagem. Só que Jonas, como eu falei, irreverente, que é o tema desse culto jovem, ele vai ouvir a mensagem, porém não vai fazer aquilo na qual o Senhor determinou que ele fizesse. A Bíblia vai dizer que ao ouvir, porque você tem o seu livre-arbítrio, você tem o seu poder de escolha, ele vai fugir da presença de Deus. Só que no Salmo 139 vai dizer que para onde fugirei eu pelo Espírito? Porque se eu subir ao céu, lá tu está. Mas se eu descer a terra, tu estará também. Se eu correr para o Oriente, tu estará lá. Mas se eu vir para cá para o Ocidente, a tua mão ainda me alcançará. Então eu sou o mesmo que eu faço. E o salmista vai dizer: ainda na maior profundidade, a tua mão me sustenta. A tua mão me alcança. A tua mão me levanta e a tua mão me coloca no centro da tua vontade. Ele vai fugir. Se os irmãos estudarem geografia bíblica, se os irmãos estudarem a respeito da localização da qual onde Jonas estava, para onde ele deveria ir, se os irmãos estudarem, vai encontrar que a localização, estou falando de geografia, você já estudou sobre isso, a localização de Nínive, ela, se não me engano, no nordeste, da onde Jonas estava. Jonas, alguns estudiosos vão dizer que ele estava em Samaria, ali uma cidade muito conhecida por causa do profeta Eliseu, o homem de Deus que viveu lá muitos anos atrás dele. Então Jonas, sabendo que o destino era basicamente para o norte, Jonas vai para Jope. E vocês vão estudar a localização de Jope. A localização de Jope se encontra no sul. Então Deus mandou ele ir para o norte. Só que o profeta é tão cabeça dura que ele vai para o sul. Ou seja, Deus vai dizer: levanta e vai. Se eu, como homem de Deus, não ouvi a Deus e eu permanecer no lugar, eu já desobedeci. Concorda comigo? Porque se Deus mandou ele e eu não fui, eu já desobedeci. Só que aquele homem era tão duro de coração que, além de ele ficar no mesmo lugar, ele não vai só ficar no mesmo lugar. Ele vai para o sul. Não é como Deus dissesse assim: olha, Marcos, não toca aqui nesse plano. Só que eu vou lá e toco. E para piorar, pego o pano e rasgo ele no meio. É basicamente isso que Jonas ele fez. Sendo que Jonas, essa cidade Jope, é uma cidade portuária. Se os irmãos sabem, sendo que esse vento vai ser direcionado no meio da viagem, não é quando ele sai do porto. Deus poderoso! Porque a desobediência ela é assim. No começo o barco está intacto. No começo é uma maravilha. No começo eu alimento a minha carne na desobediência. No começo eu faço o que eu quero fazer. Eu bato, eu rolo o pé, eu grito, eu me prostituo, falo palavrão, pratico a mentira. Mas no começo é perfeito, o barco está intacto. Só que no meio da viagem
buscar no texto, vai dizer que uma tempestade caiu sobre eles. Se caiu é porque estava em cima de alguma coisa. Aleluia! Está me entendendo? Se caiu é porque estava em cima de alguma coisa e caiu. Porque se eu já estou no chão, não tem como eu cair. Então uma tempestade caiu. E o que está em cima fala do que vem do alto. Aí eu comecei a ler e entender que do alto não vem só livramento. Meu Deus. Do alto não vem só bênção e nem vitória. Do alto não vem somente cura. Do alto não vem somente portas abertas. Do alto não vem somente prosperidade. Do alto ainda vem tempestade. Do alto ainda vem tempestade. Você sabia que existem situações difíceis que não é o diabo que coloca você, é o próprio Senhor que faz você passar por ela. Só que aquela tempestade foi devido a uma desobediência. Existem coisas na qual Deus não determinou de você passar, mas eu e você passa porque a gente é desobediente. Uma tempestade vai vir de cima. Aí ele vai dizer que o barco rachando, quase naufragando. Jonas desobediente, sabe o que ele vai fazer? Ele vai dormir. Ele vai puxar um travesseiro, vai para o fundo do pano, o lugar mais escondido do navio, e vai se deitar lá. Enquanto isso, os marinheiros se matando de remar, jogando carga para fora, gritando cada um ao seu nível, um desespero terrível, um desobediente completamente desligado. Só que Deus, ele sempre desperta aquele que está na desobediência. A Bíblia vai dizer que o chefe do navio vai em direção a Jonas. Quando ele entra em direção a Jonas, a primeira coisa que ele faz é acordar Jonas do sono profundo. E vai perguntar: Jonas, por que tu está dormindo? Clama ao teu Deus, que talvez ele nos livre dessa tempestade. A Bíblia vai dizer que eles vão lançar sorte para descobrir a razão daquela tempestade. A sorte cai sobre Jonas. Os homens do navio vão indagar Jonas e vão perguntar: quem é você? O que você está fazendo? E por que você está aqui? Jonas vai dizer: olha, eu sou hebreu, o povo separado e escolhido por Deus, na qual Deus derramou uma promessa. Porém, essa tempestade é por minha causa, porque eu estou fugindo da presença de Deus. Os homens, sendo ímpios, eles não conheciam a palavra de Deus. Eles vão perguntar: tu está doido, Jonas? Olha como é que Deus usa muito para muitas das vezes colocar em você no lugar. Tá doido, Jonas? Aí Jonas vai dizer: olha, me lança fora em alto mar, que a tempestade se acalma. Só que se os irmãos estudarem na ciência, é comprovado que a chance de eu sobreviver em alto mar é de 0,01%. Meu Deus. A chance de eu morrer em alto mar é de 99,9%. Então, se uma pessoa cai em alto mar, é certo de que ela vai morrer. Não tem como ela sair dali. Não vai passar um jet ski, o navio não vai passar nada, ela vai morrer. Ou seja, Jonas vai dizer o seguinte: olha, eu prefiro morrer do que obedecer a voz de Deus. Vou repetir isso.
Não demorava muito. Sabe o que aconteceu com aquela pessoa? Se ela não morria, o casamento acabava, a porta fechava, passava fome, a enfermidade batia na saúde e pior, a morte física chegava na vida dela. E não demorava muito. E muitas das vezes a gente é como Jonas. A gente prefere pagar um preço da desobediência do que fazer aquilo que Deus manda fazer. Deus poderoso! A Bíblia vai dizer que eles vão lançar Jonas em alto mar. Só que Deus, Ele é tão misericordioso que se Deus fosse outro, Ele levantava outro profeta. Ele escolhia outra pessoa para pregar. Ele deixava Jonas morrer na sua desobediência. Jonas tinha tudo para morrer, mas Deus escolheu ainda manter a vida daquele homem. Aleluia. Você tinha tudo para estar debaixo de 7 palmos, debaixo da terra. Mas a mão de Deus teve misericórdia de ti e preservou a tua vida até esse momento. Porque existe um propósito, um chamado na sua vida. Sabendo que ele é lançado em alto mar, Deus prepara um peixe que não é uma baleia. A gente acha que é uma baleia, mas não é uma baleia. É um grande peixe no original. Sendo que Jonas, ele vai permanecer dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Sendo que a ordem primária de Deus foi o seguinte: olha, peixe, porque Deus fala com os animais, Deus tinha essa capacidade. Eu e você conseguimos até, entre aspas, se comunicar com o cachorro, com o gato. Às vezes a gente faz um miau, uma lota para se comunicar, mas Deus não, ele fala mesmo com o animal. E o animal obedece a Deus. A Bíblia vai dizer que a ordem inicial de Deus é a seguinte: tu só vai engolir Jonas. É a ordem de Deus para o peixe. Então você vê que a ordem de Deus não tinha um tempo determinado de cumprimento. Ele só mandou: tu vai engolir Jonas, acabou. Jonas ficou 3 dias e 3 noites, porque demorou 3 dias e 3 noites para ele se arrepender dentro do ventre. Eu vou repetir. Se Jonas se arrepende um dia, ele só ia ter ficado um dia. Se Jonas se arrepende em 2 dias, ele ia ter ficado só 2 dias. Se Jonas se arrepende em 3 dias, ele teria ficado 3 dias. Se Jonas se arrepende em 4, ele teria ficado em 4. Se Jonas se arrepende em 5, ele teria ficado em 5. Então entendemos uma coisa: o que me tira do ventre do peixe é o arrependimento. Se eu não me arrepender, eu continuo no castigo de Deus por tempo indeterminado. Eu vou falar isso aqui. Essa situação vai continuar na tua vida até
Jonas, com 6, 7, 8 palavras. A Bíblia me garante que uma nação inteira. Você sabe o que é uma nação? Não é a tua vizinhança, não, filho. Não é a tua escola, nem a tua faculdade, nem o teu curso, nem o teu trabalho, não. É uma nação inteira. Vai se render aos pés do Senhor e vai proclamar um Jesus de mais alto ao mais baixo em arrependimento. Com 7 palavras. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Não precisa enfrentar a pavão, meu velho. Só entrega o que Deus manda que é suficiente. Porque eu já vi gente pregando 2 horas e não tinha uma alma para Jesus. Mas eu já vi mensagem de 5 minutos e um monte de gente porque os pregadores de hoje, eles querem falar de Platão, eles querem falar de Sócrates, eles querem falar de Charles Spurgeon, eles querem falar de Billy Graham, homens aí de Deus, ou filósofos do passado. Só que, gente, lugar de altar não é lugar de filósofo, lugar de altar não é lugar de pensador, lugar de altar é lugar de palavra de Deus. E outra coisa que a gente vê muito nas igrejas, o pregador, ele tem o costume de animar a bancada, o palco, entre aspas, o povo. Sabe o que ele faz? Cutuca aí o nome do teu irmão. Ele faz isso. Eu não estou falando para você fazer isso, eu estou explicando para você. Pega na mão dele e joga lá pro alto. Dá um glória a Deus, um aleluia. Faz isso, faz aquilo, grita e cala ele. Para movimentar a presença de Deus. Só que, gente, técnica de púlpito não movimenta a presença de Deus. O que movimenta a presença de Deus é o coração contrito que é deitado diante dele. É obediência, é arrependimento. O que move a mão de Deus é a palavra de Deus. Não enfrenta o pavor, velho. Entrega aquilo que Deus manda que vai fazer efeito na vida da pessoa. Gente, 7 palavras, Jonas vai ganhar 120 mil almas. Você já ganhou quantas pessoas para Cristo? Eu prego tem 4 anos. Eu nunca ganhei 120 mil. Pior que eu já peguei, ó. Muitas aleluia! Jonas em uma pregação fez mais que eu uma vida inteira. 120 mil, gente. Tu sabe quanto é 120 mil? Jesus, é muita gente. Humildade. Tenha sempre isso dentro do seu coração. Não enfeita a mensagem. Não precisa fazer coisa demais. Às vezes o básico é o suficiente. Escute isso, já estou caminhando no final. Para você entender a respeito de reverência. Pregado a palavra, 120 mil homens vão se converter. Agora vai dizer que Deus vai anular a sua antiga sentença, na qual ele colocou no seu coração de destruir Nínive. Agora Deus ele vai tirar a sua mão e vai preservar Nínive por causa de um arrependimento. Diz o irmão de Jeremias 18, a Bíblia vai dizer que quando Deus falar para uma nação que ele vai edificá-la, que ele vai fazê-la prosperar e exaltar ela, se essa nação perverter o caminho e praticar o pecado, aí eu vou dizer que o Senhor ele vai se arrepender daquele bem que ele prometeu e vai fazer mal para aquela cidade por causa do seu pecado. Só que quando Deus fala, olha, eu vou destruir, eu
bater. E se aquela nação na qual eu falei isso se converter, eu vou me arrepender do mal que eu disse que faria e eu vou fazer o bem, cara. A Bíblia vai dizer que a ira de Deus vai cessar. Cessando a ira de Deus, a Bíblia vai dizer que Jonas vai se indignar pela salvação de 120.000 pessoas. Então, basicamente, Jonas é um cara que não estava posicionado, mas não queria também que ninguém se posicionasse. Meu Deus. Você já viu que tem gente que não cresce, mas não quer que ninguém cresça? Eita Deus. Tem gente que não estuda, não quer que ninguém estude. Tem gente que não casa, não quer que ninguém case. Tem gente que não trabalha e não quer que ninguém trabalhe. Você já viu isso? Tem gente que não fez, não quer que você faça e nem chega para quem está fazendo. Só que Deus, Ele vai dar uma lição para nós. Olha, eu vou fazer crescer uma árvore. Olha, vai dizer que Jonas era careca, Jonas era calvo. Sabemos que quando a pessoa ela não tem cabelo, o sol bate com muita força na sua cabeça. Pode fazer mal. Sabemos que a Bíblia vai dizer que Deus Ele vai levantar uma árvore na qual Jonas vai ficar debaixo da sombra dela e vai gostar daquela árvore. Só que no outro dia Deus vai enviar um verme que vai matar aquela árvore que Ele mesmo levantou. Deus poderoso! Então você vê aqui que Deus levantou, mas Deus depois matou. Deus exaltou, mas depois envergonhou. Deus deu, mas depois tirou. Deus levantou, mas depois fez cair. Sabe o que aqui Deus está dizendo? Eu tenho poder sobre os extremos da vida. Glória a Deus! É por isso que no Salmo 139 diz que se eu estiver em cima, Ele está, mas se eu estiver embaixo, Ele está. Em cima é o oposto de estar embaixo. Se eu for para o Oriente, Ele está lá. Mas se eu vir para cá para o Ocidente, Ele também está lá. Oriente, Ocidente, opostos, extremos. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Mas quando andares pelas águas, não te afogarás. Água e fogo, extremos, opostos. Sabe o que Deus está dizendo? Deus ele ainda tem poder sobre os extremos da vida. Deus não é extremista, mas Ele controla os extremos. E aqui eu já estou caminhando para o final. Eu não vou me prolongar muito. Já estou até fechando minha Bíblia. Escute isso. Jonas, cumprida a sua missão, você possa. Eu quero recordar você do início dessa palavra. Os irmãos lembram? Na qual eu fiz uma breve comparação entre dois homens. Eu fiz uma comparação entre o profeta Jonas e eu fiz uma comparação entre o profeta Daniel. Só que como eu falei, antes de eu chegar nessa comparação, eu tinha que passar por Jonas para que a gente venha entender que Daniel, ele é completamente o oposto de Jonas. Primeiramente, Jonas fazia parte do povo hebreu, junto com Daniel. Os dois eram descendentes de Abraão. Sabemos que ambos vão ter um propósito determinado por Deus na vida deles. Sendo aqui que eu quero fazer a separação do menino do homem. Primeiramente, capítulo 1 de Daniel. E Daniel, depois do seu coração não se contaminar com os manjares e as iguarias de Deus.
sem influência juiz, todos os que fizeram o caminho errado. Daniel, uma nação inteira glorifica a Deus pela revelação que Deus deu a Daniel. Tem um Daniel alegre, para o nome do Senhor ser glorificado. Mas o Jonas Marcos, pelo Deus, está indignado pela gente dele. Como é que pode eu dizer que eu sou crente e eu não glorificar a Deus pelo meu salvo? Como é que pode eu dizer que eu sou servo
você que esse foi o primeiro culto jovem. E sabemos, gente, que todo culto tem um propósito. Primeiramente, para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Porque nenhum culto é para o homem, o culto é para Deus. Glória a Deus. Então, se em mim não me agradou o culto, problema. Se Deus se agradou, já valeu. Já valeu. Não gostei da música, não gostei da palavra, não gostei do zino da harpa, não gostei do pandeiro. Irmão, isso é contigo mesmo. Quem tem que ser exaltado é Ele. Aleluia. Segundo propósito. Aleluia. Ganhar alma. Aleluia. Yes! Você sabia que Deus ele ama você de um jeito que você mesmo não entende? Aleluia! Ele viu algo em você que nem o seu pai e sua mãe viu, nem ninguém viu em você. Ele levou você lá na frente e observou uma mulher de Deus, o homem de Deus, pregando a sua humilde palavra. Eita Deus. Mas você possa pensar, poxa, Marcos, hoje eu sou isso, hoje eu sou aquilo. Mas Deus tem o poder de mudar toda a tua realidade e transformar o meu e o teu caráter no caráter de Cristo. Você sabia que quando todo mundo te jogou fora, ninguém te entendeu e você chorou? Tu lembra desse dia? Eu sei que todo mundo aqui já passou por isso. Lembra quando teu pai ligou por sem razão? Você foi humilhado sem razão por ignorância dos outros. Muitas vezes você chegou em casa e chorou. Mas Deus estava lá. Deus, eu quero dizer que Ele é verdadeiramente o meu amigo. Mediante essa humilde palavra, gente, já que eu estou caminhando um pouquinho, mediante a tudo qual o Senhor ministrou dentro do nosso coração. Existe alguém no nosso meio que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Ou quer fazer uma nova aliança com Cristo? Mas Marcos, atrás eu quebrei, desobedeci. Mas se tem vida, você ainda pode se posicionar e fazer a vontade de Deus. Cumprir aquilo que Deus tem na sua vida. Mas eu saí, eu me afastei. Mas a Bíblia vai dizer que existia um pai, na qual o seu filho pedia a sua herança para se afastar do pai. Independente da distância que esse filho percorreu, ele se arrependeu e voltou para a casa do pai. Aleluia! Ele achou que o pai dele não ia aceitar ele como filho. Mas quando o pai viu ele, a primeira coisa que ele fez foi uma festa. E disse: o que estava perdido foi achado. O meu filho que estava morto voltou à vida. Trocou as suas vestes, colocou uma aliança nova e colocou sandálias novas. Tudo novo. E todos comemoraram a volta daquela pessoa. Eu quero dizer, se tem alguém aqui nessa noite, a oportunidade é agora. Existe alguém no nosso meio que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Ou quer se reconciliar com Cristo? Existe alguém no nosso meio? Não tem? Não existe ninguém, todos aqui nessa frente. Todos já. O compromisso que você vai assumir não é comigo, é com o Senhor. Independente de onde você vai parar, mas que você seja fiel a Deus. Existe alguém no nosso meio que quer aceitar Cristo? Quer se reconciliar com Ele? Não tem? Aleluia!
independente de tudo, ainda há um jeito para você. Aleluia. Dessa me animou por um grade para que eu possa estar